Hoje eu estou começando uma série de mensagens sobre a vida de Abraão. E a gente vai aprender tantos princípios maravilhosos a partir da vida deste homem de Deus, que eu tenho certeza que você vai ser instruído, tocado, transformado e fortalecido. Abraão é o pai de todos nós, né? Aliás, pai de todos os que creem. Ele é pai dos judeus através de Isaac. Ele é pai dos árabes através de Ismael. E é pai da igreja de Cristo, dos que creem através de Jesus. O livro de Gênesis é o livro dos inícios. No livro de Gênesis nós temos 3 inícios diferentes. O primeiro deles é o início da raça humana em Adão. O segundo deles é o reinício da raça humana com Noé. E o terceiro deles é o início da nação de Israel e da fé no Deus único através de Abraão. Abraão é a figura mais importante no livro de Gênesis. Afinal de contas, os primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis abordam um período de 2000 anos, que vai desde a criação de Adão até Abraão. Os outros 39 capítulos falam de um período de 400 anos, que vai de Abraão e os seus descendentes. Então, só por aí você vê a ênfase que Moisés e que Deus, através dele, quis dar a este terceiro início, que começa com o pai Abraão, e nós vamos aprender coisas extraordinárias aqui. Esta será, sem dúvida alguma, a oportunidade de você ser tocado pela palavra, ser impactado pelo exemplo deste homem, e também de receber as bênçãos que foram destinadas a eles, e a sua descendência. Você e eu somos descendentes de Abraão pela fé. E portanto, todas as promessas que foram dadas a ele, nós temos direito a todas elas. Amém? Então hoje eu quero olhar para esses 3 primeiros versículos de Gênesis capítulo 12 e tirar aqui 4 enfoques muito importantes, que eu tenho certeza que vai tocar muito a vida de vocês. Vamos ler lá Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uau! 3 versículos que tem tanta revelação, que eu quero até sugerir a você que anote, ou depois assista de novo, porque é muita coisa que você vai aprender hoje. E ao mesmo tempo, essas verdades que eu vou apresentar, elas são inspiradoras e podem mudar a vida de quem nelas crê. A primeira reflexão que eu faço aqui é sobre quem era Abraão. O seu nome não era Abraão desde o começo. Ele não nasceu Abraão. Ele nasceu como Abrão. E muito provavelmente este nome foi dado para exaltar alguma divindade pagã que o pai de Abraão, Terá, venerava. Ele nasceu e durante 99 anos da sua vida, dos seus 175 anos, ele foi Abrão. Mas quando Deus vai cumprir a grande promessa que ele lhe fez a respeito da sua descendência, ele muda o seu nome para Abraão, que significa pai de muitos povos. Ele viveu por volta do final da primeira era do bronze. Os
Historiadores variam aí a data, mas entre 2160 antes de Cristo a 2000 antes de Cristo é o período em que ele viveu. E viveu e nasceu numa cidade muito próspera chamada Ur dos Caldeus. Ur ficava naquela região chamada de Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma palavra grega que significa meso, entre, e pótamos, rio, entre rios. Portanto, Mesopotâmia é aquela região que fica entre os rios Tigres e Eufrates. Hoje, Iraque. Ali é o berço da civilização humana. Ali todas as primeiras civilizações estavam ali. Os caldeus, os sumérios, os acadianos, os babilônios, os assírios, todos nessa região nasceram como cidades e evoluíram para nações. Tudo nessa região. Essa é uma região, irmãos, que ela é tão fartamente provida de artefatos arqueológicos, de tablets que contam história, que é perfeitamente possível que nós saibamos como aquele povo viveu, como era a cultura daquele tempo. E a gente sabe, portanto, que Ur, onde Abraão nasceu, neste período, era uma cidade de por volta de 200 mil habitantes. Uma grande metrópole. Você já tem ali tablets, você tem ali recibos de compra e venda. Era uma cidade muito avançada, a primeira grande cidade, vamos dizer assim, porque Babilônia foi anterior a isso, mas depois da Torre de Babel, ela foi deixada para as traças. E Ur então se torna a primeira grande cidade dos tempos antigos. Abraão era um homem comum, um membro comum desta sociedade, e ele não era nem um pouco diferente dos seus pares, né? Quando nasceu, recebeu o nome de Abrão, e assim permaneceu até que Deus mesmo o trocou. Abrão era um idólatra, adorava outros deuses. Aliás, Terá, o seu pai, era um fabricante de ídolos. Ele de fato adorava ali um panteão de deuses, diversos deuses. A gente sabe disso lá em Josué capítulo 24, versículo 2, e a Bíblia diz assim: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Nossos pais serviram. Então, portanto, aqui não está falando só de Terá, mas está falando também de Abraão, o pai do povo judeu, né? Ele foi um idólatra que adorou diversos deuses, dentre os quais o deus Sim, o deus da lua. Em segundo lugar, eu quero fazer uma reflexão a respeito da escolha de Deus. Por que Deus escolheu Abraão? O versículo 1 nos mostra que Deus aparece, né? Aparece, aliás, no capítulo 12, versículo 1, ele diz: ora, disse o Senhor a Abrão ainda, né? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Bom, nesse texto aqui não diz que Deus apareceu a ele, mas que Deus falou a ele. Mas quando você vai lá para o livro de Atos, no capítulo 7, versos 2 e 3, naquele discurso de Estevão, né, que é o preâmbulo para a sua morte pelo apedrejamento, Estevão diz assim: Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então, se Gênesis 12:1 diz que Deus falou com ele, em Atos 7 a gente sabe que Deus se revelou a ele, apareceu para ele. E Deus, essa é a primeira vez que nós temos na Bíblia
a chamada teofania ou cristofania, que é uma manifestação de Cristo no Velho Testamento. Olha, gente, tem um outro detalhe aqui que a gente tira da língua. Esse título, o Deus da glória, que Estevão usa esse título, ele só aparece uma outra vez na Bíblia. E essa vez é num salmo totalmente destinado a falar do governo de Cristo no milênio. Salmo 29, versículo 3, diz assim: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. Vejam, aqui é a única outra vez que o título Senhor da glória aparece. Então ele foi usado por Estevão e agora é usado anteriormente, por Davi no Salmo 29. Como a gente sabe que este salmo é um salmo que fala do milênio? Não vou gastar tanto tempo aqui para mostrar para vocês, mas eu vou usar um versículo que fica evidente. É o versículo 10 do Salmo 29. O Senhor preside os dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre. Nas escrituras, quando fala de Deus governando sobre as muitas águas, as águas fala dos povos gentílicos. Lá no livro de Apocalipse, quando fala da besta que surge do mar, é o anticristo, que será de fato um homem ímpio, é isso? E governará sobre as diversas nações e etnias. Então, o Deus da glória que apareceu a Abraão é aquele que vai reinar no milênio. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Jesus. Foi Jesus que apareceu para Abraão. Oh glória! Ele não apareceu para Abel, ele não apareceu para Noé, mas ele apareceu para Abraão. E não é à toa que ele seja chamado de amigo de Deus. E o próprio Jesus disse para os discípulos: eu não vos chamo de servos, mas de amigos, porque tenho revelado tudo que o meu Pai me conta. Não é lindo isso, gente? Esse homem teve um encontro com Jesus 2000 anos antes de Jesus vir ao mundo. Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor? Mas é importante você saber que não foi Abraão que buscou a Deus. Foi Deus que procurou Abraão. Por quê? Por graça, por favor, por direito de soberania. Ele escolheu quem ele quis. E ali ele escolheu um homem que iria dar continuidade ao seu plano. Eu sempre gosto de unir a soberania de Deus à sua presciência, como diz 1 Pedro 1:2, quando fala dos eleitos, fala eleitos segundo a presciência de Deus. Deus conhecia todo o resto, conhecia todos os erros de Abraão, assim como seus acertos, mas ele escolheu, e foi ele que o buscou. E Jesus disse: não foste vós que me escolheste, fui eu que vos escolhi. Amém, igreja? Nem isso a gente tem para dizer: olha como eu sou o cara. Eu criei em Jesus porque ele se revelou a mim, e assim aconteceu com vocês também. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. É uma graça maravilhosa. Há pessoas nesse mundo que têm todo o dinheiro, inteligência, capacidade e destreza, mas não creem. Eu creio. Graças te dou, Senhor, porque se revelastes aos pequeninos, aos humildes de coração. O Senhor, portanto, apareceu a um idólatra. Ele disse, os versos 1 a 3, que nós já lemos, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoares, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações, as famílias da terra. Aqui fica evidente que Deus não mudou de ideia, que Deus nunca teve plano B.
O mesmo plano que ele tinha para Adão, para que ele crescesse, multiplicasse e que fosse alguém através de quem ele pudesse fazer deste mundo um lugar maravilhoso. Este mesmo plano ele fez de novo com Noé e ele está aqui fazendo com Abraão. Logo de cara Deus já deixa claro: Abraão, você vai ser um meio, mas através de você eu vou alcançar o mundo inteiro. E eu digo para você, meu querido, toda vez que você entende o chamado de Deus para a tua vida, para ser um meio para que o mundo seja evangelizado, você começa a ser merecedor e digno de todas essas promessas e bênçãos que Deus fez para Abraão. Amém ou não? Então o propósito de Deus para você é que você seja um elo na cadeia que vai alcançar todas as nações da terra. Agora, o chamado de Deus para Abraão começou com um imperativo: sai. Sai da tua terra, sai da tua parentela. E aqui eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Não é Deus que vai se adaptar à sua vida. Não é Deus que vai se acomodar à tua vontade e àquilo que você quer fazer da tua vida. Deus não vai se adaptar a você. Ou você obedece a Deus, e aí então você vai ver as bênçãos acontecendo na tua vida, ou você está por tua conta e risco. Entenda isso, é simples assim. Só seria abençoado se ele abandonasse tudo e nunca mais olhasse para trás. E vamos combinar uma coisa: ele tinha 75 anos. Tudo bem que Abraão com 75 anos era mais ou menos como um homem de 40 hoje, porque ele viveu 175. Ele ainda era muito viril, muito forte com 75 anos. Mas gente, são 75 anos absolutamente envolvido com uma cultura, com uma adoração, com um tipo de Deus. Todos os seus bens estavam ali, todos os seus sonhos estavam ali, tudo que ele tinha estava ali. Deus falou: pode deixar isso tudo, porque o que eu tenho para você é grandioso. Começou com um imperativo, e eu quero te dizer: se você ouvir a voz de Deus através da palavra, a escolha sempre será sua, de obedecer ou não. Hoje nós vivemos num tempo em que as pessoas querem, mas não querem tanto. Estão dispostas de ter a salvação de Deus, mas não o senhorio de Deus. E eu quero te dizer que as bênçãos de Deus são condicionadas à fé e à obediência. Isaías 55, versos 8 e 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Você está em discordância com Deus, o que Ele pensa está certo e o seu pensamento está errado. O pensamento dele é mais alto, é melhor do que o seu. Então, ainda que não seja fácil, certamente não foi para Abraão, a obediência é o caminho da bênção. E não só a bênção que morre no indivíduo na sua geração. Deus, quando encontra um coração disposto a se tornar um instrumento da sua vontade, a descendência inteira vai ser abençoada. Amém, igreja? Isso vale para você hoje. Glória a Deus. Porque hoje o mundo inteiro tem bilhões de cristãos, porque os primeiros pais se dispuseram a dizer sim para Deus. Mas Deus ainda não terminou o seu propósito, e Ele ainda vai usar a igreja. Amém? Então use os seus dons, os seus recursos, a sua vida, o teu coração, a tua paixão, o teu talento. Use para fazer a vontade de Deus. Seja um facilitador. Seja você não só um pregador do evangelho, mas seja você aquele que apoia, que suporta, aquele que investe, aquele que ama, que tem paixão pela obra de Deus. E você será abençoado, porque esta é a promessa de Deus para Abraão.
Deus não falou para ele: vou só te abençoar. Sê tu uma bênção. Isso continua valendo para você. Eu quero dizer para você, jovem, que talvez tenha muitos sonhos, que tenha muitas vontades, saiba de uma coisa: coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, que Deus vai transformar a tua história. O meu testemunho, gente, eu desde que nasci até o dia da minha conversão, e esse ano, dia 27 de fevereiro, estará fazendo 40 anos. Eu já estou emocionado, pensando em tudo que Deus fez na minha vida. Porque eu só tinha decretos de maldição sobre a minha vida. Ninguém achava que eu poderia ser alguém. Mas no dia que eu dei minha vida para Jesus, eu dei inteiro. E Deus fez o que eu jamais podia imaginar. Ele pode fazer com você, jovem. Ele pode fazer com você, fazer de você alguém muito além do que você já sonhou. Então, saia da vontade própria e viva para a glória de Deus, para cumprir o seu propósito. Em quarto lugar, eu quero aqui refletir com vocês sobre a resposta de Abraão. Porque aqui se encerra o segredo de tudo ter acontecido como aconteceu na vida de Abraão. Deus diz: sai da tua terra, Ur. E ele saiu. Os versículos 4 a 6 de Gênesis 12 dizem o seguinte: partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. Diga assim: como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Então o que aconteceu é que ele sai de Ur. Deus fala com ele em Ur, mas ele vai até Harã, que é uma cidade que fica a noroeste, de Ur, mas já meio que no meio do caminho para a terra prometida. Mas ele fica ali até que o seu pai Terá morra, e aí depois ele segue adiante. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nesta terra. O primeiro segredo de uma vida abençoada é a obediência. Saiba de uma coisa, irmãos: obediência vale mais do que qualquer outra coisa. Porque obediência é fé. Obediência não é sentimento. Porque Deus sabe que o nosso coração é corrupto. Quem o conhecerá? Deus importa muito menos com o que você sente do que com o que você age. Ele saiu porque Deus mandou, e a Bíblia diz que ele obedeceu como o Senhor ordenara. Hoje nós vivemos um tempo em que a igreja, irmãos, ela está tão, mas tão infiltrada por pensamentos, por ideologias humanas, que as pessoas estão rasgando a Bíblia. As pessoas estão discordando da Bíblia sem nem medo e nem dó. Não concordo com isso. Não é bem assim. Não se esqueçam que essa é a estratégia de Satanás desde o princípio. Não é bem assim, é a fala do diabo. Deus diz que vocês vão morrer no dia que comer, não é bem assim. Então, meu amado, você vence o diabo na obediência. Vence o diabo obedecendo a palavra risca. Porque a palavra é de Deus. Você pode até dizer para Deus: Senhor, está duro, eu não estou gostando, meus sentimentos são contrários, mas eu vou obedecer. Deus fala sobre isso. A história daqueles dois filhos. Deus mandou fazer uma coisa, ele disse: eu vou, e não fez. E o outro, ele disse: eu não vou, mas fez. Quem é que Deus honra mais? É o que vai. Então, meu irmão, engole
engole aí a tua vontade, engole aí tudo aquilo que você sabe que tem que engolir, mas obedeça, porque na obediência vem a honra. Amém, igreja? Vamos envergonhar o diabo e vamos honrar a Deus. A resposta de Abraão também foi uma resposta de fé, porque ele teve que abrir mão de todos os elementos de conforto, de segurança que ele tinha, para ir para uma terra desconhecida. Deus nem disse para onde ele ia. Vai andando, no meio do caminho eu te mostro. E às vezes a gente quer que Deus fale os mínimos detalhes. Querido, o que Deus quer que você entenda, que o importante não é você saber, o importante é você confiar. Porque quando você não sabe, Ele sabe. Pastor, eu não estou chegando um palmo na minha frente. Ele está. E Ele te toma pela tua mão direita e Ele te conduz. Amém, igreja? Então vamos obedecer e crer, porque não é outra maneira de agradar a Deus a não ser da fé. Glória a Deus. Me desculpem se eu estou sendo muito enfático, mas gente, essa palavra mexeu comigo. Essa palavra está queimando o meu coração. Oh, glória a Deus. Hebreus capítulo 11, versos 8 a 10 diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Não existe separação entre crer e obedecer. Jesus diz: quem me ama, guarda os meus mandamentos, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Um lugar, ele não sabia onde era, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó. Por que Moisés faz questão de citar isso? Porque, gente, em Ur, ele não habitava em tendas. Ur já era uma cidade que tinha construções de alvenaria. Vocês se esqueceram que a Torre de Babel, ela foi feita com tijolos e betume? Já era uma técnica largamente difundida. Ur era uma cidade que tinha muitos avanços tecnológicos, e ele foi habitar no deserto, em tendas, como em terra alheia, tendo que aprender uma nova língua. E habitou em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Eu quero morar na cidade que Deus é o arquiteto e o edificador. Amém, igreja? Eu quero morar lá. Eu quero morar lá. O pacto de Deus com Abraão é a próxima reflexão que eu quero fazer com vocês. Em todo o Velho Testamento há muitos pactos ou aliança. Alianças que são entre homens, alianças que são feitas entre nações, mas há alianças que são feitas de Deus para com o homem. Mas mesmo as alianças que são feitas entre Deus e os homens, algumas são totalmente condicionais. Por exemplo, lá em Deuteronômio 28, versos 1 e 2, Deus fala com Moisés para que ele diga ao povo, né? Se atentamente ouvires a voz de Deus, do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E em seguida diz: mas se você não ouvir, virão as maldições. Isso é um pacto condicional. Mas para Abraão não, foi incondicional. Aliás,
Numa certa feita, eu não vou dar spoiler aqui, porque vou falar isso depois. Deus manda Abraão pegar o animal para o sacrifício, cortar em pedaços e colocar assim de maneira a fazer um corredor dos dois lados, como era costume das pessoas naquela época. Quando alguém ia fazer uma aliança com alguém, cada um trazia o seu animal, faziam uma oferta para Deus, cortavam os pedaços e colocavam assim, como se fosse, cada um colocava de um lado, né? Ficava um corredor, uma das partes vinha para o meio do outro lado, a outra parte vinha daqui, e eles se encontravam no meio e cumprimentavam, e ali a aliança era selada perante Deus e perante os homens. Quando Deus manda Abraão fazer isso, ele dá um sono mortal para Abraão, e Abraão dorme no meio daquele corredor, e Deus passa por lá sozinho numa chama de fogo, porque Deus está dizendo: Abraão, quando você saiu daí e me obedeceu, a partir de agora tudo que eu prometi vai ser a despeito de você, vai acontecer, eu vou cumprir na tua vida. Amém, gente? Tudo começou com fé. Por isso ele é chamado de o pai da fé. E o próprio apóstolo Paulo, quando fala sobre isso em Romanos, ele fala: porventura o nosso pai Abraão foi justificado pelas obras ou pela fé? Pela fé. Mas como foi caracterizada a sua fé? Obediência. Deus mandou, ele obedeceu. Quantos aqui querem um Deus que te abençoe incondicionalmente? Aprenda a importância e o valor da obediência. Vocês acham que eu não tenho questionamentos? Vocês acham que eu também não recebo influências de todas essas filosofias desse mundo? Mas sabe o que eu aprendi a fazer? Para mim, a verdade da Bíblia é uma coisa tão absoluta, que eu digo assim: não estou nem aí com o que eu sinto, não estou nem aí com aquilo que parece, porque a verdade é a tua palavra. Eu já mudei de ideias, eu já entendi coisas que eu entendia diferente. Eu sou um ser em mutação constante, mas a tua palavra é verdadeira, ela não muda, ela é a mesma ontem, hoje e sempre. Eu não quero agradar aos homens, eu não quero ser politicamente correto, eu quero defender a palavra de Deus, porque ela não passará. E a promessa de Deus incondicional começa com a seguinte afirmação: farei de ti uma grande nação. Querido, nenhum homem é uma ilha. Quando Deus te trouxe para esse mundo, Ele tem um plano para você que envolve pessoas. Essa história de pessoas quererem prosperar para manter na sua família, no seu feudo, está fora da vontade de Deus. A vontade de Deus sempre envolve outras pessoas. Deus gosta de muvuca, Deus gosta de multidão. Ele diz para Abraão: eu vou te fazer pai das nações, meu querido. Você está velho, não tem filho ainda, mas vai ter. A segunda coisa que Deus fala para Abraão: te abençoarei e engrandecerei o nome. Abraão nasceu como Abrão, e o nome dele foi para exaltar uma divindade pagã. Não foi esse nome que Deus engrandeceu. O nome que Deus engrandeceu foi Abraão, o nome que ele deu. Porque foi a partir do momento que Deus revela a ele o propósito dele, ele deu um nome de acordo com aquele propósito. Você não vai ser só um pai para ter seus próprios filhos, não. Você vai ter muitos filhos, ele se tornará uma grande nação. Mas não será somente a tua nação, mas todas as nações da terra. Amém? Então eu quero dizer para você, querido, que o propósito de Deus
para a tua vida é o mesmo de Abraão. Qual é o propósito de Deus para o povo de Deus? Alcançar todas as nações na terra. Você sabia que Deus está alcançando as nações muçulmanas? A mídia não mostra isso. A mídia não mostra os missionários que morrem perseguidos. Mas por que eles estão lá? Eles estão lá para cumprir um chamado e um propósito. E o propósito de Deus para todos os crentes é serem usados com aquilo que você tem, para que o evangelho seja pregado em todas as nações. Isso Jesus reiterou quando ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Glória a Deus. Diga assim: o meu chamado é levar a Cristo para todas as nações. Não sei qual é a sua parte nesse chamado, mas esse é o teu chamado. E você vai usar da tua inteligência, dos teus dons, dos teus recursos, do teu tempo, do teu coração. E quando você entende isso, todo o resto vem como consequência. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas quando Deus diz: eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, Deus está dizendo: Abraão, estamos juntos, estou fechado com você. Quem se levantar contra você, eu disciplino. Quem te abençoar, eu abençoo. Por isso, eu vou dizer uma coisa para você aqui. Em primeiro lugar, esta palavra diz respeito a Abraão. Em segundo lugar, diz respeito à sua descendência na terra. Então, se você tem preconceito com o judeu, se arrepende, meu irmão. Porque brigar com esse povo é arrumar encrenca com Deus. Quando Deus fala que vai abençoar, você pega um povo que foi perseguido durante tanto tempo. Eles estão sempre na ponta. Quem é que está descobrindo agora o remédio para o Covid-19? São eles estão na ponta. Por quê? Porque existe um favor e uma graça de Deus. Você quer bênção de graça? Abençoa o povo judeu. Eu oro por Israel todo dia. Senhor, abençoa o teu povo, deseja a paz de Jerusalém. Oh Jesus, abençoa que eles se convertam. E eu quero as bênçãos que o Senhor prometeu para Abraão. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Mas em terceiro lugar, eu quero dizer que isso fala para você também, porque você é filho de Abraão. Então quando alguém se levantar contra você, e toda vez que alguém brilha, vai tomar pedrada, você tem duas maneiras de reagir: agir no braço, na força da carne, ou deixar Deus agir. Tanta gente se levantou caluniando, falando coisas erradas a meu respeito. Deus falava: fecha a tua boca e só espera para ver. É assim que acontece. Eu desejo o mal das pessoas? Não. Deus conhece o coração das pessoas. Eu só peço: Senhor, me livra. Esta é a aliança, porque eu faço isso com aqueles que eu amo. Experimenta tocar na minha filha, meus netos, meu genro. Vocês vão ver esse carcamano aqui virar o bicho. Está amarrado. Mas fico bravo, às vezes me controlo. Mas são os meus. Eu tenho lado, irmãos. Eu estou do lado dos meus amigos, eu estou do lado das minhas ovelhas. Eu tenho lado. E eu aprendi uma coisa: Deus tem lado também. Deus está do lado de quem está do lado dele. Deus, e repita comigo: Deus está do lado de quem está do lado dele. Então, se você é fiel a Deus, não esquenta a moringa, descansa no Senhor, porque minha vingança diz o Senhor. Amém, igreja? Aplauda o Senhor. É uma promessa extraordinária. Mas Deus diz mais: todas as famílias da terra serão benditas em ti. Gente, aqui tem tanta verdade em cima dessa frase.
que eu quero que você preste atenção. Quando Deus disse para Abraão: todas as famílias serão benditas em ti, a primeira coisa que você tem que aprender é que o propósito de Deus é abençoar. Deus não tem outro propósito a não ser de abençoar. Jeremias diz: eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa e viva, diz o Senhor. Deus não quer mandar ninguém para o inferno. O inferno não foi feito para o homem, foi feito para o diabo e seus anjos. O propósito de Deus é abençoar. Então, seja um abençoador. Eu não amaldiçoo ninguém. Não sai da minha boca, nunca saiu uma maldição para a vida de alguém. Por quê? Porque eu falo para Deus: o Senhor está vendo. O Senhor está vendo, Senhor. Eu abençoo. Pessoas que fazem mal para mim, saibam que vocês vão entrar nas minhas orações. Eu escrevo o nome da pessoa: Senhor, eu abençoo essa vida. Eu desejo para ela o dobro das bênçãos que o Senhor tem para mim. E Deus, o que ele faz? Me abençoa. Abraão entendeu isso. Mas Deus fala para ele: fica tranquilo, porque uma pessoa que se levanta contra você, se não se arrepender no meio do caminho, vai se dar mal. Mas o propósito de Deus é abençoar. Diga assim: o propósito de Deus é abençoar. Então toma cuidado, não usa a sua boca para xingar ninguém não, irmãos. Outro dia eu estava vendo o André Valadão. Ele está numa vibe muito gozada, né? Que ele fica respondendo as perguntas. E ele fala, eu dou risada, fico vendo e dando risada, né? Aí ele falou assim: como assim pode xingar? Porque perguntaram: está tudo bem xingar? Ele falou: como assim xingar está tudo bem? Não, irmão, é pecado. Tem muito crente que gosta de xingar, de falar palavrão, de amaldiçoar os outros. Não, você foi feito para abençoar, porque você é instrumento de bênção. Aplauda ao Senhor. Quando você abençoa, a bênção passa por você. Quem vem para matar, roubar e destruir é o diabo. Você é filho do Deus Altíssimo. A tua vida tem que ser bênção na vida dos outros. Quando Deus fala todas as famílias, a gente vê aqui que o propósito de Deus que ele tinha para Adão, ele continua e continuará até Jesus governar essa terra. Nós somos elos dessa cadeia, elos de bênção, elos de amor, elos de fé. Não haja como o mundo age, porque quando você toma a vingança para você, Deus fala: você vai agir do teu jeito, então é por sua conta. Mas quando você fala: não, Deus, eu não vou reagir, e Deus fala: fica tranquilo que eu cuido de você. Depois, esta frase tem um em ti. Diga: em ti. Você precisa entender uma coisa assim, que Deus sempre cumpre os seus propósitos através de pessoas. Está entendendo isso? Deus está falando para Abraão: eu vou fazer coisas tremendas em ti. Esse em ti, em primeiro lugar, fala de Cristo, sem dúvida alguma. A própria Escritura diz que estava se referindo que as nações seriam abençoadas por causa do descendente dele. Então ele era o instrumento para chegar a Jesus. Então, em primeiro lugar, é que Jesus vai ser o motivo da bênção das nações. Mas qual é a diferença de você e de mim? Você já pregou para Jesus? Pregou Jesus para alguém? Quantos aqui já tiveram a felicidade de ganhar alguém para Cristo? Você foi o elo, você foi o instrumento. E não é maravilhoso isso? Que você, um pecador, pode ter sido um instrumento para Deus mudar a história de alguém eternamente. Então, querido, saiba de uma coisa: sem Deus nós não podemos fazer nada que seja para a sua glória. Mas sem nós, Deus não fará. Ele pode até escolher outra pessoa, mas não pense
que Deus vai te levar ao propósito que Ele tem para você, e você só de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Deus vai querer que você bote a mão na massa, que você faça a tua parte. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Deus tem um plano para nós, e o plano de Deus para a tua vida é que você expanda, que você multiplique, que você prospere, que você conquiste. A chamada de Deus, de Jesus para os discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho em todas as nações. Nós temos que conquistar o mundo. O evangelho foi chamado para avançar. Hoje estamos vivendo a chamada guerra cultural, é uma guerra espiritual, mas a promessa de Deus diz que enquanto a igreja estiver na terra, o anticristo não se manifesta. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2 ele diz: o mistério da iniquidade já opera, somente aguarda que aquele que o detém seja afastado, e então será manifesto o iníquo, o homem da iniquidade, a quem o Senhor Jesus destruirá com o sopro da sua boca. Então olha a sequência, irmãos. A igreja está aqui expandindo, pregando, lutando a guerra cultural, lutando a guerra espiritual, amando os perdidos, ficando firme na verdade. E o anticristo vai gemer, vai esbravejar, mas enquanto a igreja estiver na terra e não for retirada, ele não poderá se manifestar. Aleluia, igreja, aplauda ao Senhor. Esse é o chamado da igreja: avançar. Você nunca será um recipiente de bênçãos se essas bênçãos não passarem por você e não seguirem adiante. É como o Rio Jordão. O Rio Jordão, ele nasce ali no Monte Hermon, no pé do Monte Hermon, e ele forma o lago de Genezaré. Mas o lago de Genezaré não é um lago de águas paradas, porque ao norte ele recebe as águas do Jordão, mas ao sul ele água novamente o Jordão, e o Jordão sai dali do sul do lago de Genezaré e continua descendo até o Mar Morto. Você só será um instrumento de bênçãos constantes e fluidas se você entender que tudo que você recebe é para dar, é para partilhar, porque da onde vem tem mais. Diga assim: da onde vem a minha bênção, tem muito mais. Então Abraão, sê tu uma bênção. É interessante porque nessa promessa aqui, gente, nós temos bênçãos pessoais, temos bênçãos nacionais e bênçãos internacionais. Abençoarei os que te abençoarem, pessoais. Tu serás uma grande nação, nacionais. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Amém? Esse é o chamado, esse é o propósito de Deus. Que você seja uma bênção, que você progrida. Deus vai te proteger, vai te transformar em alguém notório. Porque a luz, ela não pode ser colocada no velador, no alqueire, mas no velador ela tem que brilhar. E quando você anda na vontade de Deus, Ele te levantará. Amém, igreja? Glória a Deus. Quantos podem tomar posse? O segredo aqui é dizer: eis-me aqui. Tudo começou com um ato de fé, mas não uma fé de eu creio, de boca, de palavras, mas eu obedeço, eu faço segundo a tua palavra. Eu quero concluir essa palavra dizendo que este é um Deus que elege. Escolheu Abraão sem que ele merecesse, mas ele conhece alguma coisa que nós não sabemos. Eleito segundo a presciência. Eu quero dizer que de um lado Deus elege, mas do outro lado o homem crê. E a fé de Abraão se manifestou com obediência.
Adão foi expulso do Éden porque duvidou da palavra de Deus. Abraão se tornou pai da fé de todas as nações, porque creu. Os que creem na palavra de Deus o agradam. Crer em Deus e na sua palavra é condição sine qua non, sem a qual não se pode ter um relacionamento com Deus. Suas promessas são tanto no âmbito físico quanto espiritual. Em Gênesis 15, versos 4 a 6, a Bíblia diz: a isto respondeu logo o Senhor, porque Abraão, foi o tempo passando e o filho não nascia. Ele falou: bom Deus, o Senhor prometeu, mas acho que o meu herdeiro vai ser o Damasceno, né? O Eliezer, o Damasceno, meu servo. E Deus fala: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Quantos aqui creem nas promessas de Deus? Querido, a hora de você crer é a hora que você está naquela situação mais difícil. É essa hora que você tem que dizer: eu creio. Não porque eu seja bom, mas porque tu és bom. Porque ainda que eu seja infiel, tu és fiel. Mas Gênesis 15 continua dizendo, os versos 18 a 21: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei a esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu, o Jebuseu, todas as nações daquela terra. Ele está dizendo: estou botando na tua mão. Mas também Deus promete bênçãos espirituais: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu quero terminar essa palavra dizendo que todos nós que cremos, quantos aqui creem em Jesus como seu suficiente Salvador? Diga assim: eu sou filho de Abraão, as suas bênçãos me pertencem, a sua herança é minha posse. Mas nós devemos aprender com ele, irmãos, sua obediência, sua fé, sua perseverança, e cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. A maior parte das pessoas passa a vida inteira correndo atrás do prejuízo. Coloca Deus como um apêndice. Não, eu creio em Deus, eu sou salvo por Deus, mas a minha vida profissional é minha, o que eu vou fazer é meu, eu que faço, eu que isso, e pede para Deus abençoar as suas decisões. Por que você não experimenta chegar para Deus e dizer: Deus, eu estou cansado de fazer o que eu quero fazer o que o Senhor quer. Eu quero estar no teu propósito. Me diga qual é o teu propósito. Eu já sei que o teu propósito é que eu seja instrumento para ganhar as almas, mas como eu posso participar disso? E faz disso o maior alvo da tua vida, que você vai ver a guinada que vai dar na tua história. Porque Deus está procurando homens e mulheres, jovens e anciãos. Não se esqueçam, na vida de Abraão começou com 75 anos. Tem gente que com 60 já está querendo aposentar. Eu estava assim. Eu já estava preparando a aposentadoria. Com 70 eu ia largar tudo. Deus falou: você vai morrer pregando, meu filho. Você não vai aposentar não. Tua aposentadoria vai ser no céu. Amém, igreja? Porque para que a vida existe se nós não estivermos sendo usados para a glória de Deus? Esse é um ato de fé que Deus tem para você, de obediência. Fique no pé de Deus até Ele te revelar o que Ele quer para você. Que eu garanto para você que você será elevado na sua área de atuação, não importa qual seja ela, para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Feche seus olhos. A primeira palavra que eu quero me dirigir a você que entrou aqui hoje
e que talvez nunca tenha entregado o teu coração para Jesus. Para você que me vê pela internet e para você que está me vendo hoje, o primeiro passo de fé e de obediência é você entregar a sua vida inteira para Deus. Fazer de Deus o Senhor da sua vida e não teu escravo, nem teu servo. É você se render a Ele e dizer: Senhor, sozinho não vai dar certo. Eu quero andar onde o Senhor quer que eu ande. Eu quero entregar os meus pecados do passado, meu coração no presente e o meu futuro. Eu quero entregar minha vida para Ti. A primeira pessoa que teve um encontro com Jesus foi Abraão. Mas hoje Jesus está aqui e Ele quer se revelar a você. Se você entrou aqui hoje, gente, querido, se você está aí também e quer entregar o teu futuro, o teu coração ao Senhor Jesus, para que Ele seja o teu Senhor da tua vida, o Senhor da tua vida, o teu Senhor, eu queria orar por você, aí na tua casa e aqui também. Se você quer entregar a sua vida hoje, eu vou te ajudar orando com você. Eu preciso que você levante a tua mão onde você estiver. Graças a Deus, fique com a mão levantada. Quem estiver entregando a vida para Jesus, fique aqui. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Deus abençoe aqui também aqui. Eu vou pedir para vocês ficarem de pé e vocês vão orar comigo. E você que está aqui também, põe a mão no seu coração. Este é um tempo solene, é um dia solene. Agora é para valer. Você não vai entregar parte do teu coração, você está entregando tudo, a tua vida inteira, como Abraão fez. Então põe a mão no coração e diga: Senhor Deus, eu me arrependo, Senhor, dos meus pecados. Eu me arrependo, Senhor, de dirigir a minha vida por mim mesmo. Hoje eu entrego tudo, Senhor. Hoje eu confesso que Jesus é o meu Salvador e é o meu Senhor. Me ajuda, Senhor. Fala comigo, porque eu quero fazer a tua vontade e eu quero cumprir o seu propósito. Escreve o meu nome no livro da vida, Senhor. E a partir de hoje, fala comigo e eu vou te obedecer. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia e pela tua promessa. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Glória a Deus. Eu vou pedir que vocês permaneçam em pé até que os diáconos cheguem até vocês. Você que está aqui, que fez essa decisão pela internet, tem esse QR Code aí, o QR Code, que você pode colocar o teu celular para que nós saibamos da tua decisão e a gente possa interceder pela tua vida. Mas eu quero orar ainda pela igreja toda, porque aqui tem pessoas que já têm andado com Jesus, que já têm vivido para a sua glória, mas que ainda não estão experimentando esse nível de intimidade, de ser chamado de amigo de Deus, porque ainda tem áreas na sua vida que precisam ser entregues a Deus. E hoje é o dia, meu querido, debaixo desta unção e desta palavra, hoje é o dia em que você vai entregar a tua vida, o teu coração, talvez a tua área emocional, talvez a tua área profissional, talvez alguma área da tua vida que você precisa entregar a Deus. Nós queremos entregar o nosso coração a Ti, Senhor. Nós queremos entregar o nosso futuro a Ti, Senhor. Senhor, muito que vivemos é resultado das semeaduras que fizemos. Mas nós queremos agora declarar, Senhor, que Tu és um Deus de transformação e de milagre. E nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti e Te suplicar, Senhor, que a nossa fé aumente, a nossa perseverança aumente. Porque, Senhor, diante das lutas, das tribulações, tantas vezes
Nós desejamos, ó Deus, fraquejar, jogar tudo para o alto, Senhor, escolher os caminhos humanos. Nós não queremos isso, Senhor, porque Tu és um Deus fiel. E tudo que o Senhor prometeu a Abraão, Senhor, está à nossa disposição em Cristo. A minha oração, Pai, aqui com o Teu instrumento de trazer a Tua palavra, é que o Espírito Santo transforme a vida das pessoas, transforme a mentalidade, Senhor. Senhor, que aquela mentalidade que é resultado da cultura desse mundo, da incredulidade, Senhor, que essa mentalidade seja lavada, Pai, pelo Teu Espírito e pela Tua palavra. Transforma o nosso coração, o nosso interior, Senhor. Que a nossa boca se encha de riso, a nossa língua de júbilo, Senhor. Porque Tu és fiel, Pai. E aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Por isso eu oro pelos meus irmãos que estão aqui no altar, ó Deus, porque reconhecem que precisam da Tua ajuda. E eu oro também, Pai, por todos que estão me vendo agora. E eu Te agradeço pela Tua fidelidade, pela Tua paciência, pela Tua misericórdia, Senhor. Porque o Senhor não desiste de nós. Nós também não queremos desistir de lutar. Não queremos desistir, ó Deus, de buscar a Ti na hora da angústia. E eu sei que Tu és fiel. E a Tua palavra jamais volta vazia. E eu sei que hoje a Tua palavra, Senhor, está fazendo transformação na vida dos Teus filhos. Eu sei que hoje o Senhor está mudando destinos. Eu sei que hoje a Tua palavra vai quebrar cadeias e grilhões do diabo. E nós vamos Te dar a honra e glória, Senhor. Engrandece o nome do Teu povo, Senhor. Que a Tua igreja seja forte. E que a graça maravilhosa de Jesus, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, todos os dias, até a consumação dos séculos.